Bom, boa noite, meus amados irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sempre é bom estar com vocês em mais uma quarta-feira, estar juntos aqui adorando e louvando o santo nome do nosso Deus. Seja aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão assistindo agora na transmissão online ou que vão assistir mais tarde, sejam sempre muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema que nós estamos estudando aqui desde o início do mês de julho, que é a importância da comunhão. E eu creio que, assim como eu, certeza que muitos irmãos que ouviram através da transmissão ou quando estavam aqui presentes, foram edificados com as mensagens que nós tivemos aqui. Que desde a primeira quarta-feira nós viemos destrinchando cada vez mais sobre esse tema. E eu quero até começar com uma pergunta. Se a gente já teve 3 quarta-feiras e 3 mensagens até esse exato momento. E essa pergunta eu quero fazer para que a gente possa refletir até o final desse momento da mensagem. Se tanto eu como vocês que estão aqui presentes, aqueles que estão online, cada um que puder estar escutando essa pergunta, reconhece a importância da comunhão na sua vida. Se você reconhece a importância e quão é bom a comunhão na sua vida cristã. Se sim, glória a Deus por isso. Porque desde a primeira quarta-feira nós vemos que o quê? A comunhão é um mandamento bíblico, como podemos ver em Hebreus 10, 25, já dá um alerta, que a maioria das passagens, aqui está a passagem que a gente vai mais, assim por dizer que a gente vai utilizar nesta noite, que é 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 a 31. Mas a gente vai abrir muitas outras passagens também, mas não se preocupe que essas outras passagens eu botei aqui no slide para que a gente possa estar vendo juntos aqui também, tudo bem? Nós tivemos a primeira quarta-feira a mensagem com o nosso pastor Odailson falando sobre Hebreus 10, verso 25, que não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora de vocês veem que o dia está se aproximando, que o dia se aproxima. É um mandamento bíblico do nosso Senhor. Vemos também, nessa mesma passagem aqui, que o nosso irmão Felipe Monteiro fez na pregação na segunda quarta-feira, que os membros do corpo não conseguem viver isolados. Os membros do corpo não conseguem viver isolados. E é uma passagem que a gente vai estar vendo, que é a famosa e icônica analogia que o apóstolo Paulo faz sobre o corpo de Cristo ser a igreja ser o corpo de Cristo. E vemos na quarta-feira passada, com a pregação do nosso irmão Eliel, que na comunhão que nós temos a oportunidade de aprender a amar. Por que é que eu estou passando e dando uma famosa revisada nos outros temas que nós vimos nas outras quarta-feiras desde o início do mês? Porque em cada um desses temas, cada uma dessas outras pregações que a gente já ouviu, eu quero adentrar um pouquinho em cada um desses temas. Eu convido a todos a estarem abrindo as suas Bíblias, se não abriram ainda, em 1 Coríntios, capítulo 12. E vamos estar vendo essa icônica passagem que o apóstolo Paulo fala sobre a unidade da igreja. Tudo bem? Hoje nós vamos estar vendo, posso colocar o próximo slide, por favor? O tema da noite vai ser que, como um corpo, nós precisamos ter comunhão. Mas não somente isso, precisamos estar ligados ao corpo. Precisamos ter comunhão. É essencial para a minha e a sua vida cristã. E quando nós estamos falando sobre corpo, não tem como não vir essa icônica analogia que o apóstolo Paulo faz. Logo no capítulo 12 da carta de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele faz uma abertura falando sobre os dons espirituais, os dons. E logo a partir do verso 12, ele começa a trazer uma exortação sobre a unidade da igreja. E aqui nós vamos começar a refletir. Vamos fazer uma leitura a partir do verso 12. E vamos fazer parando, tudo bem? Começa assim, verso 12. Leiam comigo, por favor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito.
e fazer uma pausa aqui. Eu não estava no momento da comunhão, e até trazer um comentário sobre isso, que saindo de Sergipe, da congregação a qual eu estava, seja passando lá em João Pessoa e fazendo parte do programa AME, eu conheci algumas outras congregações da Igreja de Cristo. Mas só quando eu cheguei aqui na congregação da Igreja no Ceará, principalmente aqui em Fortaleza, que eu vi de ter esse momento de comunhão, ter todo esse cântico com a comunhão, os irmãos poderem sair do local, poder cumprimentar e saudar os irmãos que não conseguiram saudar desde o momento que chegaram aqui no prédio. E isso é algo muito bom. Isso é algo que eu não tinha visto em outras congregações. Não significa que eles não têm um momento de comunhão, porque a gente está em comunhão nesse exato momento. Mas desse tempo durante o meio do culto. Isso trazia uma felicidade a mais, isso trazia uma animação, uma motivação a mais, mesmo estando no meio do culto, de poder receber um abraço caloroso, seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe. Isso trazia uma felicidade a mais. E sempre que eu estava aqui, eu me lembro, pastor Daílson, que está ali atrás, no dia que eu tinha recebido a oportunidade de poder fazer uma pregação aqui no domingo. Eu lembro que eu estava com um pouco de sono, misturado com a pressão meio baixa. Aí eu estava no meio do momento da comunhão, eu estava sentado meio nas cadeiras assim atrás. Aí lá vai eu levantando, aí o pastor disse: Nathan, quem foi, macho? Vai pregar? Tá acordado não? Ele me puxou, deu uns 5 tapas nas minhas costas, que não tinha como eu não ter acordado depois daquela. Isso me faz pensar o quão bom e quão maravilhoso é ter amigos e irmãos. Este é um tesouro a qual pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Cristo, não conseguem desfrutar dessa união maravilhosa que nós temos pelo corpo de Cristo, que é fazer parte do corpo de Cristo, que juntos aqui, todos batizados, todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, todos aqueles que beberam do mesmo Espírito, que conheceram, tendo tudo em comum, seja a mesma fé, seja o mesmo Senhor e Salvador, seja todos que temos em comum aqui nesse momento de comunhão. Isso traz uma grande felicidade, não só creio que para mim, mas para cada um de nós. Na mensagem de hoje eu quero tentar trazer para algo mais prático, um pouquinho algo mais prático. Como assim? A gente vai ver várias vezes, vai abrir várias passagens, referindo-se a uma aplicação e mandamentos que nós temos aqui no Novo Testamento. Quero trazer aqui para vocês que esse início que nós lemos aqui, no capítulo 12 de 1 Coríntios, vemos o apóstolo Paulo fazer essa analogia. E é uma ótima analogia para referir-se à igreja de Cristo Jesus. Pois na igreja nós temos muitos membros, assim como o nosso próprio corpo. Vamos voltar para a leitura? Na leitura, ainda no capítulo 12, eu quero continuar a partir do verso 16. Perdão, do verso 14. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde é que estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Como há muitos membros em um só corpo. Imagina se eu estivesse aqui de frente para vocês, mas o meu corpo inteiro fosse aqui cabeça, mais um monte de mão. Ia ser algo esquisito, né? Ia ser algo muito estranho. Algo que acho que pode fugir até um tanto quanto da nossa realidade. Agora, imagina se todo o meu corpo aqui fosse preenchido só de olhos. Ou fosse só um olho gigante. Tem uma representação que, procurando fácil na internet, a analogia do corpo de Cristo, tem a imagem como se fosse Cristo realmente, a cruz de Cristo, na cabeça, e cada um de nós dispersos formando os outros membros. Assim é a igreja, a qual pelo nome, a qual eu e você fomos salvos, esse mesmo nome que é a cabeça da igreja, esse mesmo nome que é soberano sobre a vida de cada um de nós. Que graças a ele que nós temos esse momento de comunhão. Cristo, ele nos deu uma comissão. Cristo, ele nos deu diversos mandamentos. E eu quero citar um deles nessa noite. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Todos nós aqui já devem ter
estar bem cientes desse mandamento. Todos nós já devemos saber de qual saber dessa comissão, certo? Pronto. Ao corpo foi passada essa comissão. Ao corpo de Cristo foi passada essa comissão, para que a igreja coletivamente trabalhasse junto nessa tarefa, nesse árduo trabalho de levar e proclamar o Evangelho de Deus. Mas não somente coletivamente como igreja. Fazer uma ênfase aqui. Toda vez que eu estou falando igreja, não me refiro, obviamente, ao prédio, mas a cada um de nós que estamos aqui juntos, reunidos dentro do prédio. Porque essa mesma comissão que ide por todo mundo, ele falou para a igreja de forma coletivamente, como para mim e para você de forma individual também. O Senhor, ele não deu essa tarefa a um grupo específico e eleito. Vamos utilizar como exemplo a própria carta que nós estamos aqui. Aí nesse mesmo capítulo podemos ler do verso 27 ao verso 31. Ele não deu essa comissão especificamente a um grupo específico dentro da igreja. A partir do verso 27 a 31 ele diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de língua. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dom de cura? Todos falam língua por acaso? Ou será que todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Agora eu vou puxar para um certo lado. Eu não sei se alguém já chegou a contar quantos momentos de comunhão que nós já tivemos como esse daqui, quando o irmão Filho começou a cantar, "O quão bom e agradável é ter amigos e irmãos". Será que já passou dos 200 momentos de comunhão? 200, 300 momentos de comunhão? Porque tem tempo, né? Acho que já passou inúmeras, já passou, acho que talvez, chegando aos 500, talvez, por aí, chutando bem alto. Mas, será que é uma falha minha, nesse mesmo momento de comunhão? Porque, dentre nós, que estamos aqui reunidos, como Igreja do Senhor, algum de nós que pode estar sentado à tua esquerda, à tua direita, à tua frente ou atrás de você, pode estar passando por alguma necessidade nesse exato momento. Algum de nós que estamos aqui ou que estamos sentados num momento aqui no culto de adoração no domingo, seja aqueles que estão assistindo através da transmissão, possa estar passando por algum tipo de necessidade. Pode estar sofrendo alguma enfermidade, pode estar sofrendo, passando por algum tipo de angústia, ansiedade ou depressão. Talvez não demonstre nesse exato momento, mas possa ser que esteja passando. O que cabe a mim como membro do corpo? Cuidar do meu irmão, isso é uma coisa que é obrigatória a mim. Cuidar do meu irmão que está ao meu lado. Não só aqueles que eu tenho um carisma mais, mas todos aqueles que estão ao meu redor. Acaso eu esteja com a cabeça doendo, acaso eu esteja com a perna machucada, eu não vou tratar dela? Acaso algum membro do meu corpo esteja machucado, ferido, magoado, eu não vou ter cuidado com ele? Ou, eu não gosto muito da minha mão esquerda, então pode amputar e jogar fora. Pode amputar e separar. Mas sabe o que pode acabar acontecendo? Se eu e você, cada um de nós não tiver o cuidado, ter momentos de comunhão como esse e muitos outros, não só me refiro a esse momento agora aqui no culto, e poder passar despercebido, poder cumprimentar algum irmão que esteja passando por necessidade e eu mesmo não perceber. Pode até mesmo acontecer de eu cumprimentar um irmão e nem sequer saber o nome dele. Quem aqui gostaria de ser cumprimentado dessa forma? Vou utilizar como exemplo de novo, pastor Deus, perdão. Chegar no dia de manhã, bom dia meu querido irmão, tudo bem? A paz do Senhor. Ou quem gostaria de receber um bom dia querido Odailson, bom dia meu irmão Odailson, paz do Senhor. Eu não sei quantos anos os irmãos já têm de comunhão aqui juntos uns com os outros, mas talvez ter 5 anos, 3 anos e aí talvez nem saibam o nome do irmão que está ao seu lado. Isso eu não estou só referindo, obviamente, a nós que estamos aqui, a toda a igreja. Pode acabar sim acontecendo esse risco, é verdade ou não é?
Sim, pode acabar acontecendo esse risco de eu cumprimentar o irmão, chegar no domingo, até às vezes, com certeza alguém aqui já deve ter passado por isso. Bom dia! Fica lá aqui na cabeça, qual era o nome dele mesmo? Para tentar cumprimentar. Mas talvez eu já tenha passado 3 anos do lado desse irmão e nem sequer perguntei o nome dele, nem sequer sei a história desse irmão, nem sequer parei para sequer conhecer esse meu irmão. O corpo de Cristo é um só. Como há diversos membros, é formado por muitos membros, assim como o meu e o seu corpo, cada um de nós, dentro da igreja do Senhor, temos diversos dons e talentos. Como eu poderia saber o talento e o dom que está com o meu irmão ao meu lado, se eu nem sequer parei para olhar, ou sequer parei para perceber quais são esses dons? Tem irmãos aqui que têm mais de 1, 3, 5 talentos, e eu admiro bastante esses irmãos. E eu consigo, se alguém chegar e me perguntar, quem você pensaria em primeiro lugar para um dom que tenha um dom de fazer visitas? Que tem esse dom de hospitalidade? E me vem à cabeça o nome de vários irmãos. O dom de pregação, me vem à mente o nome de vários irmãos. O dom de louvor, para cantar. Quem tem esses talentos? Cabe a mim e a cada um de nós poder reconhecer isso, poder simplesmente parar, porque isso não é algo exagerado, isso não é algo fora do comum, mas é algo que é pelo menos o básico, o essencial. Porque quem aqui não sabe o nome do seu irmão de sangue? Quem aqui não sabe o nome do seu tio, da sua tia, do seu avô, do seu avô, do seu pai, da sua mãe, e não consegue esquecer as características dele, o que ele é bom em fazer, o que ele não é bom em fazer, conhece ele perfeitamente, um melhor amigo, ou até mesmo o seu cônjuge. A cada um de nós cabe essa mesma designação, a conhecer um irmão que está ao meu lado. Pois da mesma forma que Deus ele passou essa comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho, tanto coletivamente como igreja, quanto individualmente, nós temos que reconhecer isso, tanto a importância da comunhão, que nós estamos aqui nesse exato momento, compartilhando, seja dessa mesma fé, de tudo que nós temos em comum com o nosso Senhor Jesus Cristo, quanto de lembrar e reconhecer dessa obrigação que eu tenho com o corpo de Cristo, de cuidar, de estar sempre olhando, atento aos irmãos, às pessoas com necessidades que estão à minha volta. Porque como o mundo poderá ver que nós temos essa união, se eu mesmo nem sequer sei quem é que está sentado ao meu lado, hoje, amanhã, no domingo. Voltando para a passagem, aqui em 1 Coríntios, tanto do verso 12 ao 27, como o nosso irmão Felipe ele trouxe, eu quero puxar para esse ponto, que cada um de nós temos esse conjunto de habilidades e talentos, a quais pode contribuir para essa missão que Deus deu ao seu povo. Mas para isso a gente tem que conhecer e saber dos dons e talentos dos nossos irmãos. Embora formado por muitos membros, o corpo é um só, em todo integrado. Assim, quando um membro é honrado, o corpo participa da bênção. Então vamos ler essa mesma passagem? É justamente o verso 26, quero ver junto com vocês. O verso 23 ao 26. Assim como um membro é honrado, o corpo participa da bênção. Quando um membro falha no seu dever, todo o corpo sucumbe. Verso 24 e 26. Ao passo que nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que nem nos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Irmãos, imagina justamente isso. Como quando um membro do corpo é honrado, todos participam junto da bênção. Porém, quando um membro falha, imagine realmente quando um membro, um irmão ao nosso lado, acaba sucumbindo ao pecado, o corpo acaba sofrendo todo junto. Amém? Seria isso? Certo? Agora vamos parar para pensar nisso. Não é preciso ser formado em medicina para saber que se eu
retirar, amputar o meu braço direito, ele não vai ter utilidade nenhuma. Ele não vai se mover sozinho e não vai ter mais utilidade nem para mim, nem para outra pessoa. Não é preciso ser formado em medicina para saber disso. Agora, e se minha perna, minhas costas, minha cabeça, meu pulmão, meu peito, alguma outra parte do meu corpo começa a doer ou acaba ficando enferma? Todo o meu corpo como inteiro ele vai acabar sentindo, certo? Então, pensemos nisso. Qual é a minha e a sua reação a saber de um irmão que acabou sucumbindo ao pecado e se separou do corpo? O que será que eu sinto? O que será que nós devemos sentir? Ou eu só sinto se esse irmão for alguém próximo a mim? Fazer parte do corpo não é opcional para a vida cristã. Não é algo opcional. As nossas reuniões, aqui como nós estamos agora, é um fator essencial tanto para mim e para a sua vida. Uma vez, quando eu cheguei aqui, eu escutei de um irmão que a igreja é como se fosse um laboratório, a qual nós experimentamos e desfrutamos de muitas e compartilhando muitas experiências de vidas. Porque na igreja nós aprendemos a amar, com a igreja nós aprendemos a perdoar uns aos outros, a suportar, a aconselhar, a alegrar, a motivar, a se importar uns com os outros. Então, faz essa reflexão. Será que eu consigo reconhecer a importância da comunhão na minha vida mesmo? E se sim, vamos promover mais momentos de comunhão? Vamos promover mais momentos de comunhão? Se eu reconheço que é algo importante, se eu reconheço que é algo bom e essencial para a minha vida, então, vamos promover mais momentos de comunhão entre nós? Jesus, nosso querido Senhor, Ele orou pelos seus discípulos. Eu quero abrir aqui, eu convido até vocês a abrir junto comigo, João 17, do verso 20 ao 21. Jesus, Ele orou pelos seus discípulos. E vamos tentar entender o que Ele falou nessa oração. João 17, do verso 20 ao 21. Jesus diz assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como se nós, a igreja do Senhor, poderemos glorificar a Deus, como nós poderemos cumprir com o mandamento, a comissão que Deus passou para mim, seja individualmente ou coletivamente, se nós não estivermos em união. Como é que as pessoas do mundo poderão olhar para a gente, estando desunidos, estando divididos, tendo guerras internas entre nós mesmos, irmão mentindo para irmão, irmão com inveja de irmão, irmão com desavença e contenda com outro? Como é que o mundo poderá olhar para nós, a gente pregando o Evangelho de Cristo Jesus, sendo que nós mesmos não temos união entre nós mesmos, entre cada um de nós? Como é que nós poderíamos cumprir com isso? Mas não somente isso, esta mesma palavra é algo que a gente deve se atentar. Jesus, ele faz essa oração que é para todos os crentes, para aqueles que estavam junto com ele naquele momento e para todos aqueles que ouviram a palavra dos apóstolos, seja para mim, seja para você, seja para cada um de nós. E essa ênfase que eu quero trazer é o final do verso, é o verso 21. Para que todos nós sejamos um, preservando a unidade da igreja, permanecendo em união com Cristo Jesus. Ó Pai, para que tu, a fim que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A unidade, ela não só é possível, mas também ela tem um propósito. E é muito triste que pessoas, os cristãos mesmos, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, não conseguem permanecer unidos. Isso é algo muito triste. Eu quero ler mais uma passagem aqui com vocês. Essa não precisa abrir. Eu vou ler aqui, em 1 João, no capítulo 1, do verso 5 ao 7.
Por que é importante a gente permanecer em união? Por que é importante? E eu quero trazer aqui para vocês, em cima disso que eu tinha falado antes, que é promover momentos de comunhão. Promover momentos de comunhão. Se a gente entende como é importante a comunhão para a nossa vida, a gente há de promover mais momentos de comunhão. Assim como Deus é luz, versos 5 ao 7 de 1 João, a mensagem que dele ouvimos é que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz, com ele está na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porque eu tinha dito anteriormente sobre promover comunhão, promover mais momentos de comunhão. Quero, por favor, que possa passar, Débora, o slide. Aqui temos algumas fotos de momentos de comunhão que nós temos. Aqui é de um culto no dia de domingo. Pode passar, por favor. Aqui é de um dos momentos de comunhão. E temos aqui entre nós. Na foto anterior, que é no domingo, a gente pode acabar se cumprimentando até 30, 40, 10 irmãos naqueles momentos. Aqui, pode passar o slide, por favor. Nesse momento aqui, foi o momento que o nosso irmão Felipe Monteiro chamou para jogar um racha na casa dele, e logo após o racha, a gente sempre passa um tempo conversando, e passando um momento conversando na casa dele. Não sei para os outros que participam junto, mas tenho para cada um de nós que esses momentos acabam sendo inesquecíveis. Nesse último domingo, que foi quando foi tirada essa foto, nesses momentos acaba tendo sempre um irmão motivando o outro. Não tem como a gente estar junto nesses momentos e não falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como a gente estar junto nesse momento e não compartilhar, não perguntar sobre os problemas, as dificuldades que o outro está passando e motivar o nosso irmão. Pode passar, por favor. Aqui foi no encontro de jovens que nós tivemos logo no sábado retrasado, que foi um momento que nós compartilhamos com muitos jogos e mensagens. Falamos sobre a inconsistência na vida cristã, a inconstância. Falamos sobre vencer a tentação. E eu tenho tanto para mim quanto para os outros que participaram desse momento, que foi extremamente edificante. E essa é a importância de momentos de comunhão na nossa vida. Traz edificação. E o verdadeiro momento de comunhão, porque nós podemos sair junto para comer uma pizza, quem quiser chamar depois, a gente pode sair junto para comer uma pizza, nós podemos sair junto para ir para o cinema, nós podemos ir para um shopping, para um boliche, para uma sinuca, para uma lanchonete, para um restaurante, para um aniversário. Nós podemos tirar desses momentos de comunhão todos juntos. Mas aquele verdadeiro momento de comunhão é quando nós estamos conversando e ensinando sobre a palavra de Deus. Nós estamos meditando na palavra do Senhor, porque assim consegue trazer um momento de comunhão eficaz, a qual traz edificação para a minha e a vida daquele irmão que está compartilhando comigo do momento. Pode passar, por favor. Aqui é uma imagem de um dos grupos de vida que nós temos na segunda-feira na casa do pastor Ayrton, que estava comemorando o aniversário de um dos irmãos. Pode passar, por favor. Aqui é de mais um grupo de vida que nós temos no Pirambu. Pode passar. Uma visita que nós fizemos a uma irmã que ela estava com algumas dificuldades de saúde. E a gente fez uma visita que trouxe motivação. Foi um momento de extremamente alegria. Pode passar, por favor. E passa aqui. A partir desse momento, eu quero trazer algumas passagens aqui para vocês, meus irmãos. A maioria dessas passagens estão todas no slide, não precisa abrir junto a Bíblia, mas se você quiser marcar ou tiver com a canetinha aí, posso passar depois para vocês. Mas o que nós podemos tirar de lições dessas mensagens, dessas fotos a qual nós vemos? A comunhão entre nós, entre os irmãos na igreja, é fruto de dedicação e perseverança. Atos 2:42 diz que os cristãos no início da igreja, eles tinham tudo em comum e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Nós podemos nos encontrar em lanchonetes e pizzarias, como eu estava falando antes, mas não é o principal elemento da comunhão, e não deve ser, pois esses tipos de comunhão pode trazer muitas outras coisas, felicidades, momentos marcantes na nossa vida, mas a comunhão eficaz traz edificação e o ensino da palavra de Deus. E aquelas pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, olham para quando a igreja está reunida, olham para onde os cristãos estão reunidos, e lá eles veem a imagem de Deus, lá eles conseguem escutar a palavra do Senhor, lá eles veem
a Cristo naquele momento. Pode eu, tendo um cristão, compartilhar tendo testemunho de vida, eu, estando com a minha família, logo quando era recém-convertido, antes de ser convertido, trazer antes, quando eu viajava para a casa dos meus avós, todos ali sendo cristãos, e todos quando estavam juntos, o que acabava acontecendo? Muitos iam para bebidas, alguns iam para músicas do mundo, outros iam para fofocar, outros para alguns outros tipos de conversa. Isso está certo em uma família, em um meio cristão? Está completamente errado. Está completamente errado. Está totalmente errado. Como eu sendo cristão, como eu tendo a minha família que é cristã, e pode acontecer chegar um momento compartilhando com um momento como esse. Não pode acontecer isso, em momento algum. Porque isso não traz edificação para a minha vida. Isso não traz edificação para a tua vida. Pode nós compartilhar momentos de comunhão, como tem alguns irmãos que eles gostam de promover esses momentos de comunhão, tirar um momento na sua casa, após o domingo, ou algum dia na semana, seja de noite, seja de tarde, fazer um almoço, fazer um jantar. Aí ele chama com todo prazer os irmãos estarem juntos ali. Tem como a igreja, os irmãos estar reunidos e não falar de Cristo? Tem como? Tem como? Tem como? Infelizmente pode acabar acontecendo. E eu posso até dizer que é mais comum do que parece. É mais comum do que parece. É muito mais comum e frequente do que se parece. Pode eu estar reunido, eu sendo cristão e eu tendo a minha família que não tem cristãos ali no meio, que não conhece a Cristo, e eu estar reunido no meio deles e não pregar Cristo para eles, e eles nem se querem reconhecer que eu sou um cristão. Tem como? Tem como? Se eu não estiver vivendo uma vida realmente que não agrada a Deus. Tem como? Dessa maneira tem como. Essas passagens que eu coloquei aqui para nós, é para cada um de nós poder refletir nisso. Promover momentos de comunhão traz edificação para mim e para a tua vida. Traz crescimento espiritual, como nosso irmão Eliel pregou na quarta-feira passada, que é uma oportunidade para a gente crescer no amor de Deus, é uma oportunidade para a gente crescer no Espírito Santo, na graça do Senhor. É uma oportunidade para a gente conhecer mais dos nossos irmãos. Essa passagem que está aqui, Romanos 12, verso 10 diz... E todas as passagens que vão estar aqui têm algo em comum entre elas. Romanos 12, verso 10. Ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Pode passar. Tiago 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muitos podem, por sua eficácia, a súplica do justo. Pode passar, por favor. Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Passa, por favor. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra seu irmão, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Hebreus 3:13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecido pelo engano do pecado. Romanos 15, verso 7. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. João 13:34. E não para. João 13:34 e o verso 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros, e nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um para com os outros. Volta, deixa no versículo, por favor. O termo uns aos outros, no Novo Testamento, acaba se repetindo 98 vezes. 98 vezes. Se isso pode se aplicar à nossa vida
como igreja, no coletivo, no momento de comunhão. Pois no momento de comunhão, estando em comunhão, a gente aprende a suportar uns aos outros, a gente aprende a perdoar como Deus nos perdoou, a gente aprende a aplicar, viver realmente o amor de Deus, quando nós estamos unidos, quando nós estamos juntos. Realmente, a igreja é como um laboratório, a qual os cristãos estão reunidos para aprenderem os mandamentos do Senhor, na prática, não somente ouvindo, mas realmente colocando na prática. Para a gente estar finalizando, a carta de Paulo a 1 Coríntios, posso se fazer um resumo dela. Que Paulo ele traz nessa carta uma exortação à unidade. Uma exortação à unidade. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 9 e verso 10. Diz assim: Fiel é o nosso Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não hajam divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Estejam sempre unidos. Assim, juntos nós glorificamos o nosso Deus. Assim, juntos nós cumprimos o papel como igreja do Senhor. Assim, juntos, nós podemos aplicar cada vez mais essa importância da comunhão na nossa vida. Aquelas fotos que eu mostrei para vocês, seja na casa dos nossos irmãos, seja nos momentos aqui juntos, aqueles irmãos como o irmão do Felipe Monteiro, o irmão Felipe Monteiro, que ele tem os filhos menores de idade em sua casa. Imagina quando ele crescer e os filhos dele ter aquelas memórias de que a casa do pai dele era repleto de irmãos. Eu vou carregar muitas memórias boas, excelentes daqui, compartilhando momentos de experiência de comunhão que eu tive na casa de muitos irmãos aqui. Momentos de ensinamentos, de aconselhamento, de motivação, de exortação à perseverança que eu tive. E tudo isso por conta de momentos de irmãos que desejam promover momentos de comunhão como esse. Coloca, por favor. Fica essa pergunta, essas 3 perguntas para a gente poder refletir. Se eu sei que a comunhão é algo importante e é bom para a minha vida, será que eu estou mesmo me esforçando para permanecer em comunhão? E esse se esforçando que eu estou trazendo aqui, no verso 10 do primeiro capítulo da carta de 1 Coríntios, Paulo está rogando pelo santo nome de Cristo aos irmãos que permanecessem unidos. Ele está rogando, pedindo pelo nome do Senhor, para que eles permanecessem em união, para que não houvesse divisão entre eles. Então temos esse esforço, pensar realmente se eu estou me esforçando, se eu realmente estou me esforçando com isso. Esse esforçando-se, refere-se realmente, tenhamos como aquilo que eu tinha falado antes, sobre eu nem saber os talentos ou dons do irmão que está sentado ao meu lado, ou muito menos o nome. Isso é só o básico. Quando a gente se dedica, a gente persevera realmente nesse mandamento do nosso Senhor, a gente consegue desfrutar de coisas incríveis e inexplicáveis. Passa mais a outra, por favor. Qual é o cuidado que eu, sendo um membro deve ter pelos outros membros do mesmo corpo? Qual é o cuidado que eu e você, cada um de nós, deve ter pelo irmão que está ao nosso lado? E a última pergunta: e como você, como eu, posso demonstrar o amor para o meu irmão hoje mesmo? Como é que eu posso demonstrar isso? Só um aperto de mão pode fazer até uma diferença. Mas como eu verdadeiramente posso me aproximar do meu irmão e saber só até tirar uns 5 minutos faz a diferença para poder ouvir, faz a diferença para alguém. Todo mundo aqui tem celular? Todo mundo aqui tem celular? Todo mundo aqui tem internet em casa? Imagino que sim, a maioria. Às vezes até é difícil não ter hoje em dia um celular. Não estou nem falando top linha, mas um celular
ou mesmo que não tenha internet, tenha um chip para poder fazer uma ligação. E quem aqui não tem um contato de algum outro irmão? E que não tenha pelo menos 3 minutos, 2 minutos, ou até mesmo 1 minuto durante o seu dia, que não possa fazer uma ligação para o teu irmão, de perguntar como é que foi o dia, ou até de poder orar por ele, de poder escutar se está tudo bem, se está precisando de algo. Quem aqui, se eu mesmo, eu não posso reservar um dia durante a minha semana para visitar um irmão, compartilhar uma mensagem? Será que eu mesmo, isso é uma reflexão que posso fazer mesmo, será que eu estou verdadeiramente me esforçando para cuidar do corpo de Cristo? Será que eu estou me esforçando para ser um membro ativo, ou eu estou sendo um membro que está prestes a ser amputado, ou está sendo inútil no corpo?